Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Como vai vocês? Tudo bem com vocês? Amados irmãos, Deus tocou no meu coração para que eu esteja lendo sobre Abraão. E antes, todas as vezes, antes de eu ler, de eu começar os vídeos, eu oro muito e eu leio a Bíblia. E aonde Deus toca em meu coração, aonde o Espírito Santo toca em meu coração para estar lendo, é o que eu vou ler. E a palavra do Senhor Jesus, para esse dia que o Senhor Jesus deu para nós, amados, está aqui em Gênesis capítulo 12, aonde Deus falou muito em meu coração, amados. Conforme eu vou lendo, Deus vai administrando no meu coração, é muito lindo. E assim como Deus quer falar com cada um de vocês, Deus fala comigo primeiro, amados. Então, é muito lindo aqui, onde fala assim, ó, em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, olha que bênção. Aqui eu fico pensando na fé de Abraão. Porque Deus falou assim: sai da tua terra, Abraão, e da tua parentela, e vai para uma terra aonde eu te mostrarei. Amados, Abraão ali naquele momento era para ele ter falado assim: Deus, o Senhor não me mostrou a terra que é para mim ir. Mas Abraão, ele obedeceu. Porque Deus não mostrou, Deus falou assim: vai, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão obedeceu, amados. Abraão pegou a sua família e foi para uma terra que ele não sabia para onde Deus estava mandando ele. Mas ele confiou, ele confiava em Deus. Amada, assim tem que ser na nossa vida. Muitas das vezes Deus manda nós fazer algo e a gente fica com medo. E nós não temos que ter medo. Se Deus está mandando a gente ir, se Deus está mandando a gente fazer, nós temos que confiar. É Ele que está mandando. E se Ele está mandando, Ele vai cuidar de nós aonde nós formos. Porque se Deus está mandando, Ele está conosco. Aonde nós for, Deus está conosco, nos protegendo, nos livrando, cuidando de cada um de nós. Então, amados, se Deus tem mandado você fazer alguma coisa e você paralisou, você tem medo de fazer, porque você tem medo de passar fome, você tem medo de muitas coisas, você tem medo de não dar certo naquilo que Deus está mandando você fazer. Mas se Deus está mandando você fazer, vai dar certo. Porque Deus não manda nós fazer nada que não dê certo sobre a nossa vida, amados. Deus sabe o que faz na nossa vida. Então nós temos que confiar mais em Deus, mais. Quantas vezes nós duvidamos da palavra de Deus, nós não ouvimos a palavra de Deus. Aqui Abraão, ele não teve dúvida, ele pegou a sua família e saiu daquele lugar. E foi para uma terra que Deus ia mostrar para ele depois. Ele saiu daquela terra sem rumo. Olha só a fé de Abraão. Amados, assim tem que ser a nossa fé. Nós temos que confiar em Deus. Se Deus está falando vai, vai, não importa para onde seja. Então, amados, e Abraão pegou sua família e saiu daquela terra, sem saber para onde ele iria, para onde Deus iria levá-lo. Ele confiou, assim temos que ser nós, confiar em Deus, em tudo que Ele manda nós fazer. Nós temos que fazer com amor e com obediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Amém, amados? E aqui, continuando aqui, no versículo 4, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos. Então, amados, Ló pediu para ir com Abraão, e Ló levou também, e Abraão levou Ló
que era sobrinho de Abraão, com ele. Levou com ele Ló. E continuação aqui, amados, agora em Gênesis, capítulo 13 e versículo 7. E está escrito assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os carneiros e os cananeus e os perizeus habitaram então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Amados, Abraão pegou e levou Ló com ele e foi para a terra, né? Aqui eles foi para a terra aonde Deus os levou eles. E chegando ali naquela terra, amados, Abraão tinha muito gado, Abraão era muito rico. E Ló também tinha os gados de Ló. E o que aconteceu, amados? E eles ali naquela terra de Harã, o que aconteceu? Ló começou a discutir com Abraão por causa do gado. E começou a ter contenda, Ló com Abraão. E o que Abraão falou para Ló? Aqui, ó, em versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitaram então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Ela, pois, aparta de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Soar. Então, amados, o que Ló fez? Abraão falou para Ló: Ló, vamos fazer o seguinte, vamos separar então. Você olha para todas as campinas, para onde Deus, para o lugar que você escolher, você irá. O Ló olhou para a direita e olhou para a esquerda. Ele olhou e tinha uma terra muito seca, uma terra que não era produtiva. E Ló olhou para o outro lado e havia ali uma terra muito produtiva, uma terra, né, onde tinha muitas árvores, muitas frutas, a campinas muito linda, muito verdinha, e Ló escolheu o lugar melhor. Ele falou: então eu vou para essa terra, para Campinas, para essa terra próspera. E escolheu aquela terra próspera e deixou a terra mais ruim para Abraão. E ele foi para Campinas, e Abraão ficou com aquela terra seca, aquela terra que não era produtiva. Amém? Amém, amados? Eu quero falar para vocês que não importa para a terra que Deus te mandar, às vezes pode ser para uma terra seca, talvez você está passando agora um momento difícil na tua vida, que você olha e você não vê nada, como Abraão, Ló escolheu as campinas verde, terra verdinha, terra frutífera, e Abraão ficou com aquela terra seca. Mas ele não se portou, amados, porque Abraão sabia que Deus era com ele, e Deus foi com ele. E Abraão ficou com aquela terra seca. E Ló foi para Campinas. Só, amados, que mesmo Ló indo para aquela terra produtiva,
começou a dar tudo errado na vida de Ló, porque Ló era uma pessoa gananciosa. Ele não pensou no tio dele, que tirou ele daquela terra, que trouxe ele, que cuidou dele, ajudou ele no crescimento dos gado, das ovelhas, ajudou Ló em tudo. Mas Ló não teve compaixão do tio dele. Ló não pensou assim, não, eu vou deixar a melhor terra para o meu tio e vou para outra terra. Não, ele foi ganancioso. Ele não teve gratidão pelo teu tio. Amados, quantas são as pessoas ingratas hoje nas nossas vidas? Talvez você faz o melhor para uma pessoa, você faz de tudo para uma pessoa e no final você recebe ingratidão. Mas, amados, aquela pessoa que faz ingratidão para você ou para mim, ela esquece que existe um Deus na nossa vida que muda tudo. Deus transforma pedra em pão, água em vinho, Deus tudo pode transformar. E Deus transformou aquela terra seca, aonde Abraão foi habitar. Ele transformou aquela terra seca numa terra produtiva, aonde Ló pensou que Abraão ia sofrer naquela terra, ia padecer, mas Ló esqueceu que Deus de Abraão era o Deus que tudo pode fazer. E a bênção, amado, estava com Abraão. Ló esqueceu que quando Deus chamou Abraão, a bênção estava com Abraão, não estava com Ló. Então, aonde Abraão colocasse a planta dos pés, ali seria abençoado. Deus transformaria tudo. Ele poderia ter ido, ele foi para uma terra seca e Deus transformou, porque a bênção estava com Abraão. E Ló, ele escolheu as campinas, lugar produtivo, um lugar de riqueza. E o que aconteceu com Ló? Ele acabou em nada, amados. Acabou em nada. Então, amados, é assim na nossa vida. Você talvez está passando por momentos difíceis na tua vida, talvez alguém te mandou para uma terra seca, talvez você está passando por uma luta na sua vida, entre meio à sua família, entre meio os lugares que você está trabalhando, está sendo perseguido. Mas Deus manda falar para você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, ou nesse dia de hoje, ou no dia da manhã, vai depender do dia, horário. O horário que Deus quer que você assista esse vídeo é o horário que Deus quer que você ouve. Esse vídeo, essa pregação, essa evangelização, amados, é Deus falando contigo nesse momento. Você, nesse momento, pode estar passando por momentos difíceis na tua vida, mas o mesmo Deus que é o Deus de Abraão, é o seu Deus, é o meu Deus, que tudo pode transformar. E Deus vai transformar a tua vida. Você pode estar passando por momentos difíceis aí na sua família, com teus filhos, está passando momentos difíceis ali para cuidar da sua família. Talvez você cuida de alguém que está acamado, talvez você está passando por um momento muito difícil na tua vida, mas Deus é contigo. E mesmo que Deus fez na vida de Abraão, que Deus abençoou a vida de Abraão, a promessa era para Abraão, Deus manda te falar para você que a promessa é sua. Você pode estar passando por momentos difíceis agora, nesse momento, mas Deus é contigo, Deus vai mudar a sua vida, crê nisso. Deus vai mudar tudo, amada, em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo 14 de Gênesis 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e à tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Amados, olha que bênção. Olha as bênçãos que Deus deu para Abraão. Era para acontecer na vida de Abraão, tudo de errado, amados. Mas Deus era com Abraão. Olha as bênçãos que Deus deu para Abraão, depois que Ló se apartou de Abraão e foi para as campinas.
e Abraão ficou naquela terra seca. Deus veio e falou para Abraão que abençoaria a vida de Abraão, assim, para Abraão contar os grãozinhos do pó da terra. E quantos foram o pozinho da terra, assim seria a descendência de Abraão. Abraão se tornaria muito mais próspero, uma pessoa muito mais abençoada ainda, depois que Ló deixou Abraão. Amada, assim é na nossa vida. Você não sabe o que Deus tem para você no dia da manhã, então não desanima, não desespera, não se precipita, tenha paciência, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E tenha paciência se você está passando por momentos difíceis, tenha paciência, que assim como Abraão teve paciência, naquele momento que Ló preferiu as campinas e deixou Abraão naquela terra seca, era para Abraão ficar sem paciência. Mas ele sabia que Deus era com ele e que Deus não ia desamparar ele. E assim é na sua vida, é na minha vida, amado. Deus jamais vai nos desamparar. Você pode estar passando por momentos difíceis hoje, mas crê que no dia de amanhã você vai ser abençoado. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer de você uma pessoa próspera. Tudo que você tem pedido a Deus, Deus vai fazer sobre a tua vida. Porque lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele fala assim, que tudo que nós pedisse em nome dele seria feito. Então, tudo que nós pedimos hoje, amados, para o Senhor Jesus, no dia de amanhã, vai ser feito. Deus não esqueceu dos pedidos que você tem feito para Ele. Ele não se esqueceu. No momento certo, Deus vai prover sobre a tua vida. Deus vai agir sobre a sua vida. Então, amado, basta nós ter paciência. O que é paciência? É a gente aprender a esperar o momento de Deus. Tudo acontece no momento de Deus na nossa vida. Então, nós temos que aprender a esperar, a não desesperar. Ter confiança em Deus, confiança que Ele vai agir, que Ele vai trabalhar em nosso favor. Então, tenha paciência, meu amigo, minha amiga, meu irmão, tenha paciência, busca de Deus de todo o teu coração, não desanima de buscar a Deus e seja obediente a Deus, assim como Abraão foi obediente, sem mesmo ele ver a terra para onde Deus mandou ele ir, ele saiu sem rumo, mas ele foi, porque Deus era com ele e Deus levou ele para uma terra que mana leite e mel, levou ele para uma terra próspera. Assim é na nossa vida. Você hoje pode estar passando por um momento difícil, como eu já falei, mas Deus tem promessas para a tua vida lá na frente. Basta você crer e não deixar de buscar a Deus de todo o seu coração. Não deixa de ter confiança em Deus. Aquilo que Ele prometeu para a tua vida, no momento certo, Ele vai fazer na sua vida. Amém? E essa foi a palavra do Senhor Jesus, foi a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa manhã, tarde ou noite, vai depender da hora, do momento que você for ouvir esse vídeo. E que as bênçãos do Senhor Jesus estejam contigo. Amados, eu peço para você, minha amiga, meu irmão, para você compartilhar os meus vídeos lá no YouTube, compartilha lá, Missionária Rosália Rosati. Amém? Lá no meu YouTube, comenta lá, coloca o joinha, se inscreva no meu canal para ajudar que o meu canal do YouTube vai para mais longe, para que mais pessoas venham ouvir as minhas pregações, que mais pessoas venham ouvir a minha evangelização, que as bênçãos do Senhor Jesus venham alcançar mais vida, pessoas que estão precisando, amados, quantas pessoas têm me ligado e falado, missionário, eu tenho ouvido os teus vídeos, a tua pregação, e eu estava passando por um momento muito difícil, e através da sua pregação, através do que o Espírito Santo usou a tua boca, eu fui abençoada, aqueles mau pensamentos que estava na minha cabeça, sumiu, missionária. Então, amados, isso tudo pela honra e glória do Senhor Jesus, porque eu não sou nada, eu sou menos que
pó da terra, mas é o Espírito Santo que me usa, porque eu peço, Espírito Santo me usa, porque eu amo estar pregando, eu amo estar fazendo a obra de Deus, como eu sempre tenho falado, o que me mantém de pé, o que mais eu amo nessa vida, amados, é buscar a Deus de todo o coração, e é de estar falando do amor de Deus, é de estar aqui, ó, dentro da palavra de Deus, é para mim estar lendo aqui tudo que está dentro da Bíblia, para que eu esteja não só lendo para mim, guardando para mim, é que eu esteja passando para todos aqueles que ouvem esse vídeo, que assistem meus vídeos. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos, das irmãs que tem compartilhado nos meus vídeos lá no Facebook, que tem compartilhado também no YouTube. Você, amado irmão, minha irmã, que tem compartilhado no Facebook, vai lá no YouTube também, ajuda o meu canal do YouTube a crescer, vai lá, compartilha lá, faz teus comentários lá, ajuda que o meu canal você vai para muito mais pessoas, chega na vida de muitas e muitas pessoas que tá precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, amém, amados? Então me ajuda lá, tá bom? Então tá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus amigos, minhas amigas, que as bênçãos do Senhor Jesus, assim como esteve na vida de Abraão, esteja também na sua vida, na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amados, hoje temos culto na nossa igreja, na Igreja Renovada Manancial de Deus. Hoje é quinta-feira, os cultos são todas as quinta-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. E você que não está congregando em nenhuma igreja, vai lá participar com a gente de um culto todo abençoado. Ali está o missionário Joaquim Neto, né, que é o missionário da igreja, e ali está o missionário, está a evangelista Ana, está ali o obreiro Valdir Marques, está ali todos os obreiros, está o bispo Lucas Luan, a bispa Daniele, está ali todos, amados, o obreiro Antônio, está ali todos aqueles que fazem a obra de Deus, está ali conosco, estamos ali te esperando, você que está parado, não está em igreja nenhuma, amém? E tenha certeza, amado, busca de Deus, você vai ver os milagres que Deus vai fazer na sua vida, assim como Abraão, ele foi obediente à palavra do Senhor. Se você for obediente à palavra do Senhor, tenha certeza que Deus vai te abençoar muito e muito, muito, você e a tua casa e a sua família. Que as bênçãos do Senhor Jesus esteja contigo. Um beijo no seu coração. Jesus te ama e eu também te amo.